pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mamãe do Futuro e é com muito prazer que eu vou retornar a gravar os nossos vídeos e quero começar esse vídeo pedindo desculpa a vocês pelo tempo que eu passei sem postar, mas como quem acompanha o canal percebeu, eu gravei os últimos vídeos já no meu 9º mês e eu precisei de um período de adaptação, de recuperação pós-parto, porque eu não consegui ter o Pedro Lucas de parto normal, foi um parto cesárea, então a recuperação é um pouco mais difícil. E também porque o início de um bebê na vida da gente, por mais preparado que você esteja, é muito difícil, muito complicado. E aí, claro que eu vou deixar todos os relatos da minha vivência em relação ao Pedro Lucas, tá tudo registrado. E a gente vai voltar agora a discutir sobre maternidade, sobre ser mãe nesse período tão difícil que nós vivemos, que é essa contemporaneidade. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o parto em si, sobre como detectar os sinais de que você está em trabalho de parto. E vou contar a minha experiência. Por quê? Porque eu não detectei nada em relação ao trabalho de parto. O Pedro Lucas é o meu primeiro filho, eu sou mãe de primeira viagem, e por mais que eu tivesse pesquisado, por mais antenada que eu fosse, por mais acompanhamento que eu tive, ainda aconteceram algumas coisas que poderiam ter sido evitadas, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia exatamente o que esperar, por mais estudos e leituras que eu tivesse feito. Então, o Pedro Lucas, eu queria muito ter ele de parto normal, porém eu não consegui, ele nasceu de parto cesárea. E eu vou gravar para vocês um vídeo sobre o meu relato sobre a cesárea, sobre a recuperação da cesárea e cuidados do ponto, enfim, tudo isso que a gente precisa saber em relação ao parto cesárea. Mas em relação ao trabalho de parto, gente, eu esperava muito as dores. Eu pensei que todo mundo que estivesse em trabalho de parto, obviamente, estava com contração, com secreção, todas aquelas coisas que a gente escuta. Porém, desde a 39ª semana, eu estava sentindo já dor nas costas. Na verdade, a dor nas costas eu sentia há muito tempo atrás. Mas com 38 para 39 semanas, essa dor ela se intensificou, que para sentar era uma dor e para se levantar era uma dor maior ainda. Eu estava sentindo muita dor na minha pelvis, uma pressão muito forte, e eu sabia que isso era normal, que era o Pedro Lucas se encaixando para nascer, ele estava na posição de nascer normal, só que eu imaginei que teria que esperar a dor vir para mim poder procurar um hospital, até mesmo porque eu ia ganhar pela rede do SUS, né? E não tinha nada agendado, seria assim, quando aparecer a contração, quando começar o trabalho de parto, a bolsa romper, eu vou para o hospital para ter o meu filho. E eu esperei, cheguei na 40ª semana e nada do Pedro Lucas dar um sinal maior de que iria nascer. Então eu fiz uma última ultrassom para ver se estava tudo ok com a bolsa, para o peso e tudo. E essa ultrassom que eu fiz com, na verdade, 39 semanas e 4 dias, deu que o Pedro Lucas estava com 2,9 kg e um pouquinho. Ele não chegava nem a 3 kg, segundo a ultrassom. E aí, estava tudo ok com ele, com líquido amniótico, então o meu médico decidiu esperar até 40 semanas para que eu procurasse o hospital. Ele pediu que eu esperasse até 40 semanas para ir ao hospital. E eu esperei. Só que quando eu cheguei no hospital, que eu fui avaliada, o Pedro Lucas ele já estava no canal de parto desde uma semana atrás. Então, assim, aquela dor nas costas, aquela pressão que eu estava sentindo, já era sinal de que o Pedro Lucas estava em sofrimento para nascer. Mas como eu imaginei que esse sofrimento para nascer só se caracterizava com a contração, com o líquido que a gente vai perdendo, uma secreção, e com a ruptura da bolsa do líquido amniótico, então nada disso aconteceu e eu estava em casa de boa, sentia essas dores, as dores eram poucas e fiquei e esperei. Ainda bem que eu fui com 40 semanas, que eu não esperei para 42, porque se eu tivesse esperado para 42, talvez eu não estivesse aqui com o Pedro Lucas para contar essa história para vocês.
Então, o conselho que eu dou para quem está me assistindo agora, que também vai ganhar pela rede do SUS, que não tem parto agendado e que está esperando ter normal, fique ligado nos sinais do seu corpo, faça a ultrassom recente e fique realmente muito atenta, porque a linha entre o dia certo para nascer e passar demais o tempo de nascer, ela é muito tênue, principalmente para mãe de primeira viagem, que foi o meu caso. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu não estava com dilatação, eu não estava em trabalho de parto propriamente dito, mas o Pedro Lucas já estava em sofrimento fetal. E o médico, então, como eu queria ter ele em parto normal e eu ainda estava em condições, minha pressão estava boa, ele tentou fazer um parto induzido. E então, hoje eu não vou falar sobre a cesárea nesse vídeo. Eu vou falar sobre a minha experiência com o parto induzido. Foi feito um primeiro medicamento às 12 horas do dia, eu cheguei lá perto do horário do almoço e eu comecei a caminhar, porque o médico me disse que era muito bom que eu caminhasse o máximo que eu pudesse, que isso ajudava no trabalho de parto. E de fato foi isso que eu fiz. O medicamento ele é introduzido na vagina, é um comprimido, e ele serve para fazer com que as contrações apareçam, para que a gente tenha as contrações e realmente consiga ter a dilatação. Porém, de 12 horas até 6 da noite, eu dilatei 1 centímetro. Com mais esforço que eu tive, por mais que eu andei. E, gente, eu andei. Eu, toda grávida que chegava lá para ganhar o bebê, estava cansada, estava, sabe, nas últimas, estava sentindo muitas dores. E as benditas dores não vinham. Eu acho que não veio porque eu queria muito, eu estava muito ansiosa. E eu andei muito dentro daquele hospital. Muito. Mas às 6 horas da noite eu tinha dilatado 1 centímetro. Então o médico me avaliou, viu que eu ainda estava bem, estava com a pressão boa, ainda estava com resistência e fizemos um segundo comprimido. Esse segundo comprimido ele monitorou até 12 horas da noite, até meia-noite, e em meia-noite a minha dilatação não havia aumentado nada. Então ele descolou o colo do meu útero com a mão dele, sem anestesia, que foi realmente um processo bem dolorido, mas como eu queria muito ter o meu filho, eu queria que acontecesse. Não importava a dor que eu estivesse sentindo, eu me preparei muito mentalmente para esse momento. Eu queria muito ver a carinha do Pedro Lucas, então eu sempre esperava mais dor. A minha técnica foi essa. Sempre que acontecia algo, algum procedimento de toque, que é muito dolorido e é muito desconfortável, eu imaginava, não, ainda vem uma dor maior, que é a do meu filho nascer. E aí, com essa questão de que ainda vem uma dor maior, eu meio que ia me acalmando, me acalentando, para conseguir suportar todo esse processo, que é um processo muito cansativo e muito dolorido realmente. E quando foi meia-noite, o médico me examinou, ele descolou o colo do meu útero e eu ainda não tinha passado de 1 centímetro de dilatação. Então ele fez mais um comprimido, foram 3 ao todo, foram 3 comprimidos. E ele me orientou a ficar em jejum a partir de então, porque se esse terceiro comprimido não desse nenhum resultado, eu iria ser operada pela manhã. Então, a minha experiência em relação a parto induzido, que eu não cheguei no parto propriamente dito, a minha experiência ela foi anormal, porque geralmente com 1 comprimido a mulher começa a ter contrações, com 2 no máximo a mulher consegue ter o bebê. Eu não me enquadrei nessa porcentagem. O médico disse que eu fui 1%, eu faço parte do 1%, porque 99% das mulheres que passam por esse procedimento, elas conseguem ter o bebê de parto normal. Mas o que ficou dessa minha experiência? Como eu não dilatei, não foi um processo dolorido para mim, não foi uma dor absurda. Porém, foi um processo angustiante e perigoso. Por quê? Porque eu sabia que o Pedro Lucas já estava no canal de parto. Então eu estava com muito medo dele morrer antes de nascer. Eu sei que mãe nenhuma pensa na morte do filho antes do nascimento. Só que como o meu canal ele é baseado na transparência daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti, então realmente, gente, isso passou muito pela minha cabeça. Eu tive muito medo nesse período, muito medo mesmo. Mas eu mentalizava sempre coisas boas quando esse medo vinha.
E uma das coisas que o médico comentou comigo, que foi verdade em relação ao parto induzido, é que embora eu não cheguei ao parto, mas a cabeça do bebê ela fica afunilada, fica como se fosse um ovo, sabe, aquele funilzinho. Então o médico me disse, olha Keila, nós vamos fazer já a terceira medicação, se essa terceira não funcionar você vai ser operada, você vai fazer uma cesárea. Porém, é muito comum quando o seu bebê nascer que a cabeça dele esteja um pouco afunilada, oval. Mas não se preocupe, porque isso vai ser por conta dele estar no canal de parto já há muito tempo. E com poucas horas de nascida, a cabecinha dele vai voltar ao normal. E de fato, gente, a cabecinha dele nasceu com uma deformidadezinha, nasceu puxada, assim, bem puxadinha, bem afuniladinha para trás. Mas com poucas horas de nascido, no máximo, acho que não foi nem 3 horas, já dava para perceber que a cabecinha dele estava como deveria estar. Mas eu não consegui ter ele de parto induzido e eu vou gravar um outro vídeo agora para vocês para falar sobre como foi o parto cesáreo, porque senão vai ficar muito extenso falar todo num vídeo só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal para acompanhar a evolução de todo o processo de ser mãe, nesse início de carreira, que é a minha nova carreira de mamãe. E muito obrigado por fazer parte da minha vida através do YouTube, acompanhando os vídeos. Deixe aqui também o seu comentário, a sua sugestão do que você gostaria de saber, o que você gostaria de ver. E até a próxima. Beijo, fica com Deus.